hoje vamos saber um pouco mais e conhecer os lugares onde viveu Santa Edviges. Ela teve a mais refinada educação da época e viveu a infância na nobreza, mas mostrava as mesmas inclinações religiosas que haviam inspirado São Bernardo em 1115 e nas primeiras décadas de 1200 iriam inspirar São Francisco de Assis, São Domingos e São Raimundo Nonato, viver a estrita pobreza e a prática de penitências. Flor da Idade Média fez parte de uma era na qual reis e rainhas eram santos, como Santa Margarida da Escócia, Santa Isabel da Hungria, Santa Isabel de Portugal, São Luís, além de muitos nobres como Santa Brígida e Santo Inácio de Loyola. Ela nasceu em 1174. Nasceu e cresceu no castelo de Anscher, na Baviera, terras da atual Alemanha, como filha do conde e, em 1185, duque de Merânia, Bertoldo VI e Agnieszka. Ela tinha 4 irmãos, incluindo Ecgbert, bispo de Bamberg, 3 irmãs, Agnieszka, esposa do rei Filipe II, Gertrude, esposa do rei húngaro e mãe de Santa Isabel da Hungria. A terceira de suas irmãs era superiora do convento beneditino de Kittlin, para onde Edviges foi enviada com 5 anos e onde recebeu toda a sua educação. Vamos conhecer a cidade e também onde ficava o mosteiro. O mosteiro foi fundado por volta do ano 750 como educandário para moças. A fundadora desse centro foi Santa Adeloga. Era um convento que seguia as regras beneditinas, isto é, inspirado em São Bento da Núrcia e sua irmã Santa Escolástica. Edviges ficou nesse convento quase 7 anos. Ele se baseava numa vida comum de orações frequentes durante o dia, meditação, leitura diária das Escrituras e servir a Deus na solene liturgia. As alunas aprendiam a língua latina. Liam também as obras dos santos escritores dos primeiros séculos da Igreja, chamados Padres da Igreja, que mostravam o modo de viver concretamente a palavra da Bíblia. A Bíblia foi para ela fonte de consolação interior e de devoção. É bom lembrar que, nesta época, o analfabetismo era a norma comum, sendo muito difícil encontrar uma mulher que soubesse ler e escrever e que tivesse formação. Edviges levou por toda a sua vida uma forte influência desse período. E junto a tudo isso, ela foi instruída a cuidar de uma casa, o que significava ser responsável por vários empregados. Aprendeu a cuidar de doentes e administrar hortas e jardins que davam os frutos para o consumo das pessoas e animais, bem como eram fontes de remédio. Aos 12 anos, casou-se com o príncipe da Silésia, Henrique I o Barbudo. E em 1233 ele se tornou o príncipe da Grande Polônia. Edviges deu à luz a 7 filhos, dentre eles Henrique, que era chamado o Piedoso e que foi também rei da Polônia. Culta, inteligente e esposa dedicada, ela cuidou da formação religiosa dos filhos e do marido. Mulher de oração, vivia em profunda intimidade com Jesus Cristo, submetia-se ao sacrifício de jejuns diários, comia quantidade suficiente somente para atender às necessidades do corpo. Certa feita, caiu doente e foi necessário que o representante do Papa para aquela região exigisse com uma severa ordem a interrupção do seu jejum. Segundo as lendas, Edviges era uma pessoa de grande modéstia e ao mesmo tempo muito comprometida com suas ações, segundo a qual, para não se distinguir do resto do seu povo e em nome da humildade e modéstia, andava descalço. Isso irritou muito seu marido, então ele forçou seu confessor a ordenar que ela usasse sapatos. O padre deu a ordem à sua penitente um par de sapatos e pediu-lhe que os usasse sempre. A duquesa, obedecendo ao seu confessor, levou consigo os sapatos apresentados, mas pendurou-os num cordão junto ao seu corpo. Dedicou toda a sua vida na construção do reino de Deus.
exerceu forte influência nas decisões políticas tomadas pelo marido, interferindo na elaboração de leis mais justas para o povo. Junto com o marido, construiu igrejas, mosteiros, hospitais, conventos e escolas. Por isso, em algumas representações, a santa aparece com uma igreja entre as mãos. Tanto ela quanto Henrique I eram pessoas muito religiosas e em 1209 fizeram votos de castidade, cuidaram do desenvolvimento da igreja e fundaram o convento cisterciense em Trezebinica. Quando ficou viúva, foi morar nesse mosteiro, onde sua filha Gertrudes era superiora. Logo ela se envolveu em reviver a vida religiosa da Silésia, trazendo o clero da Alemanha para as igrejas locais. Também apoiou a chegada de colonos alemães às áreas pouco povoadas da parte ocidental da Silésia, apoiando assim o desenvolvimento da agricultura. Ela organizou um hospital ambulante para os pobres, abriu um hospital para leprosos e outro centro médico em Trezebinica. Foi lá que Edviges deu passos largos rumo à santidade. Vivia com o mínimo de sua renda para dispor o restante em socorro dos necessitados. Ela tinha um carinho especial pelas mulheres e crianças abandonadas. Encaminhava as viúvas para os conventos, onde estariam abrigadas em casos de guerra, e as crianças para escolas, onde aprendiam um ofício. Era misericordiosa e socorria também os endividados. Era uma época em que, se a pessoa tivesse uma dívida e essa não fosse saldada, ela ia presa. Certa ocasião, quando visitava um presídio, ela descobriu que muitos ali se encontravam porque não tinham como pagar as suas dívidas. Desde então, Edviges, após uma entrevista com o preso, saldava as dívidas e devolvia a liberdade, encaminhando-o para um emprego. Com isso, eles recomeçavam a vida com dignidade, evitando a destruição das famílias em uma época tão difícil como era aquela do século XIII, e ainda mantinha as famílias unidas. Edviges usava o hábito de freira, dormia deliberadamente em uma cama dura e preenchia todos os dias com muitas horas de orações. Ela também não tinha moderação em participar de missas. Nesse sentido, até mesmo um ditado latino sobre sua piedade foi escrito: uma missa não satisfaria a duquesa. Devido à sua forte fé, ela planejou alocar 3 de suas netas para freiras e 2 netos para padres. Em última análise, apenas uma neta e 2 netos atenderam suas expectativas. Edviges morreu em 15 de outubro de 1243, no mosteiro em que vivia, e ali ela foi enterrada. O culto à sua santidade começou logo após sua morte. Em 1260 foi iniciado o processo de canonização apoiado pelo Papa Urbano IV. Em 26 de março de 1267, o Papa Clemente IV canonizou Edviges, que começou a ser venerada como padroeira da Polônia e de toda a Silésia. Em 1680, a pedido de Jan III Sobieski e sua esposa, o Papa Inocêncio XI estendeu o culto de Santa Edvige a toda a Igreja Católica. Em 1746, o rei da Prússia, Frederico II o Grande, fundou a Catedral de Santa Edviges. O Papa João Paulo II, e hoje Santo São João Paulo, visitou a Basílica inúmeras vezes. No dia 16 de outubro de 1978, festividade em memória de Santa Edviges, Karol Wojtyła se tornou Papa, e isso ele fez questão de lembrar diversas vezes em suas homilias. Santa Edvige é considerada a padroeira dos pobres, padroeira da Polônia e de toda a Silésia histórica, assim como de casais e famílias cristãs. No século XX, ela foi venerada como padroeira da reconciliação polonesa-alemã. Santa Edviges, rogai por nós.